sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de João, capítulo 2, seguindo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se seus discípulos e disseram isto, creram na Escritura, na palavra de Jesus. Muitos creem em Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a voz, mas não sabes de onde vem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos e sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceiteis o vosso testemunho. Se tratado de coisas terrenas, não me credes, como creis, e vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. De modo que Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A missão do Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não vê, portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega à luz, a fim de não serem aguardados as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas pelo que é feita, porque feita em Deus.
outro testemunho de João. Depois disso, Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com ele e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, e que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. O Filho em relação ao mundo. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que é visto e ouvido, contudo ninguém aceita seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras deles, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e que todavia se manifesta em rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio saber dos fariseus que tinham ouvido dizer que ele, Jesus, já batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água. Disse-lhe: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede-me de beber para mim, se sou mulher samaritana, porque os judeus não dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: conheces os dons de Deus, e quem é o que te pede? Dai-me de beber. Tu lhe pediras, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der
será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissesse com verdade. A verdadeira adoração. O Senhor disse à mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesses montes. Entretanto, dizem que em Jerusalém é lugar onde deve adorar. Disse Jesus: Mulher, podes crer-me, a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adoreis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo, vede um homem que disse: Tudo quanto tenho feito, será ele porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele a ceifa e os ceifeiros. Neste itinerim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, digo: Erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para